Aleluia. Amado, se a gente pudesse passar o tempo todinho, eu gosto muito de adorar o Senhor. Lembrando, amados, adorar a Deus não é cantar música, não é música, né? Não é só isso, aliás. Não é isso, faz parte da liturgia, do culto, né? Lembrando que a música, né? Eu gosto de falar nisso, porque a música ela faz parte até do céu, né? Os anjos cantam. Né? Tinha um pastor que ele costumava dizer que é o único ministério que vai permanecer, né? Que é o ministério de louvor e adoração, né? Onde toda a igreja participa. A gente pensa que o ministério de louvor e adoração é só aqui para quem canta, né? Que nós chamamos de levitas, né? Nós chamamos. Mas, amados, nós também, todos vocês são levitas do Senhor. Tá certo? A Bíblia fala que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos sacerdócio real. E o João escreveu em Apocalipse, pela revelação de Deus, que nós somos também reis e sacerdote. E para ser sacerdote, amados, precisava participar da tribo de Levi. Tinha que ser dessa tribo. Né? E nós não participamos daquela tribo de Levi, mas nós podemos dizer que todos nós somos levitas, porque nós fazemos o sacrifício ao Senhor, a adoração ao Senhor. Amém? Deixa eu abrir aqui para nós. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, 51, 17. A projeção está funcionando, tá? Tá não, né? Rapaz, eu queria aproveitar e mostrar, mas tudo bem, eu explico aqui. Eu creio que você já conhece. Salmos de número 51. Eu estou aqui em Provérbios, por isso que eu estou vendo que está errado. O óculos não está vencido, ele é novo. É a idade que já está vencendo. A idade, amados, ela chega. Graças a Deus, né? A palavra do Senhor fala no Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não despreza, ó Deus. Alguém pode ler aí também, em outra versão? Tem outra versão que possa ler aí? Alguém quer ler de espontânea vontade? As versões estão iguais, não? Está a mesma versão da minha? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amados, a adoração que move o céu. A adoração que move o céu. Se a gente for observar aqui na palavra de Deus, né? A gente tenta trazer para o nosso entendimento físico, né? E adoração, amados, é algo espiritual. A gente pode dizer que moveu o céu. Hoje aqui o céu, Deus moveu o céu aqui, está movendo o céu. E muita gente, eu creio que não são vocês aí, mas muitos acreditam que a adoração é o momento da música, essa música na igreja. Mas a adoração, ela é contínua, é um estilo de vida. Quando Jesus fala com aquela mulher samaritana, que Deus está à procura de adoradores, e Ele quer que nós adoramos Ele em espírito e em verdade. Ele quer que nós... Chegará a hora, e já chegou essa hora. A hora já chegou, e os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você não precisa ir se destacar lá para Jerusalém para adorar a Deus. Nem para Samaria também. Não precisa. Tem gente que viaja daqui, se bem que eu também gostaria de viajar, pelo ambiente lá,
Provavelmente poderia pisar no lugar que Jesus pisou, quando estava aqui como homem, né? Provavelmente, eu não posso dizer isso. Mas eu gostaria de ver. Mas tem gente que quer viajar por questão religiosa. Chega lá, né? E ali uma mera religiosidade. A gente está lá em Jerusalém. Conheço pessoas que foram para lá. Aliás, ali é o local. A presença do Senhor ali é grande. Né? Mas a presença do Senhor é grande aqui também, amados. A presença do Senhor é grande. É lógico, né? Eu, se tivesse uma oportunidade, eu creio que o pastor Marcílio também, né, pastor? Tivesse lá o contexto histórico todo, cultural, tudo. E ali é um aprendizado enorme em estar ali. Mas não que a presença lá é maior do que aqui. A palavra adoração, ela está no hebraico, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Eu queria só falar de algumas partes aqui. Tá certo? Ela também pode ser chamada eu não vou entrar em detalhe mesmo não, só para nós entendermos aqui o contexto. Vou dizer onde eu quero chegar. A avodá, eu posso até pronunciar errado, né? Que significa, é a palavra hebraica mais comum traduzido como adoração. Né? Curiosamente também significa trabalho, serviço ou emprego, né? Segundo Champlin, né? Em Gênesis 2,15 a gente vê isso, quando a palavra do Senhor fala, o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Amados, isso é uma adoração. Ele colocou ali no jardim do Éden para lavrar, guardar, ou seja, cuidar, trabalhar. Trabalhar naquilo que Deus colocou. É bom nós entendermos isso, porque às vezes a gente vai trabalhar naquilo que nós queremos e que Deus não colocou a gente. Isso não é adorar, isso é se afastar de Deus. Então a Bíblia coloca como isso daí também, tá certo? Que não é o nosso foco aqui, apesar de ser parte, né? Tá certo? Ela também está como chachá, ou chacha. No hebraico significa literalmente inclinar-se. Inclinar-se. Se inclinar. Aquela reverência. Aí a gente está chegando já num ponto que a gente está querendo. Tá certo? Curvar-se ou prostrar-se. Mostrar a postura física e espiritual de reverência e submissão diante de alguém superior. Então, também é a adoração. Tem várias passagens, amados, mas eu quero falar só uma para a gente ir na Bíblia, né? Em Gênesis 22, versículo 5, está escrito lá, Abraão diz aos seus servos, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo chachá, havendo adorado, havendo prostrado, né? Traduzindo aqui para o português aqui, que a gente pode traduzir dessas formas, voltaremos a vós. Então ele ia fazer uma adoração, ou seja, ele ia fazer um sacrifício, que era o que era pedido por Deus naquela época. E também, amados, tem o iadá, focado mais na expressão de gratidão e louvor. Significa lançar ou estender as mãos em reconhecimento a Deus. Essa está mais voltada para o louvor. O Salmo 107:1 diz, rendam graças ou iadá ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. É uma passagem. Já no Novo Testamento, onde Jesus aparece, né, onde tem Jesus, que por graças a Jesus nós estamos aqui, nós os gentios fomos alcançados, nós que não éramos povos, nós somos povos hoje, nós que não somos descendentes de Abraão, filhos de Abraão, nós não temos Abraão como pai, né? Mas Deus nos alcançou, né, no Novo Testamento, pelo sangue de Jesus, né? Tem a palavra que nós falamos, a proskneu, que é a mesma lá do hebraico, prostrar-se. Proskneu. O grego parece mais um pouco um português, né? Prostrar-se. Prostrar-se. É o termo mais frequente para adoração. Significa inclinar-se, prostrar-se ou beijar a mão.
Tá certo? É o mesmo que Jesus fala lá em João, com essa mulher samaritana, João capítulo 4. Né? Essa adoração. Deus procura adoradores, esse que se prostra, que beije a mão. O beijar a mão a gente pode até achar que para nós é diferente, mas tinha um costume, né? Esses povos na época tinham o costume de beijar a mão, uma forma de adoração, de uma autoridade. Né? De uma autoridade. Então isso reflete uma adoração. Nós vemos em João, Mateus, né? Mateus 4,10, que fala: a resposta de Jesus a Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás. É isso mesmo que ele pediu para prostrar-se ali. E a palavra vem até traduzindo em português como prostrar lá, né? Se me adorares, né? Uma redundância lá, prostrar. Satanás até fala para Jesus essa palavra. Romanos 12, né? Também no culto, 12:1, que nós lemos aqui. Mas, amados, eu falei isso daí para nós entendermos um pouquinho dessa palavra de adoração, adorar, biblicamente, o que a Bíblia fala. Mas eu queria contar outra história, a questão do tabernáculo. Alguém já ouviu falar, vocês já ouviram falar no tabernáculo, né? Mas é preciso nós entendermos que lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, fala que a lei, tudo que estava, era sombra daquilo que estava por vir. Ou seja, tudo isso é a sombra de Jesus. O Velho Testamento é cristocêntrico, ou seja, ele aponta para Cristo. Tudo quando você for ler lá, você vai ver que está apontando para Cristo. Eu não vou entrar em detalhes, porque aqui a gente não está fazendo um estudo, né? E quem sou eu também para dar um estudo desse que é tão profundo? Até hoje eu estudo isso daqui, tá certo? Mas para nós compreendermos um pouco o que a Bíblia fala, né, sobre aquele tabernáculo, ele tem tudo a ver com adoração. Antes, nós vemos lá a primeira adoração, feita assim com sacrifício, que foi de Abel, né, a gente vê, mas Deus vem e pede. E ele pede para construir um tabernáculo. Ele dá todas as dimensões, né, fala o material para construir, e ele pede para construir 3 áreas, né, 3 partes, dividir em 3 partes lá o tabernáculo. Um local chamado átrio, né? Eu estava pensando, o átrio, né, que é aquela área onde todos podem entrar. Né? No átrio, o que tinha no átrio lá? Tinha a bacia, né, o altar do holocausto e uma pia lá de bronze, lá, uma bacia de bronze, como queira dizer. A bacia é para o sacerdote ali se limpar, os levitas se limparem lá, lavarem a mão e os pés, para não entrar impuro na presença de Deus. E o altar do holocausto ali é onde o cordeiro, o animal, era imolado, morto, derramado sangue ali, queimado também, né? Ali naquele local. E a gente pode ver Jesus, amados. Ele fez isso, ele morreu por nós. E ele precisava ali, o sacerdote, oferecer aquele sacrifício, primeiro para ele, porque ele ia interceder pelos outros. Ele fazia primeiro para ele, para purificar os pecados, limpar os pecados deles. Que nós devemos fazer isso. Amados, a primeira coisa que nós devemos fazer em nossas vidas para adorar o Senhor é pedir por nós. E só assim nós podemos interceder pelos nossos amados irmãos. Como que eu vou interceder se eu estou pior do que meu irmão? Eu digo em termos de não estar com Deus. Como é que eu vou chegar na presença de Deus? Senhor, estou te pedindo isso. E nós temos esse costume só de pedir. Nós temos esse costume. Então, no átrio, amados, é um local que nós chamamos, um local de louvor. Nós louvamos por causa do sacrifício de Jesus. Louvor significa exaltar alguém. E nós podemos louvar uma pessoa, podemos louvar uma atitude de uma pessoa. Lá em Filipenses, a palavra do Senhor fala sobre a mente da pessoa, o pensamento. Né? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, se existe que ocupe o vosso pensamento, a vossa mente, eu falo de louvor. E esse louvor, amados, ele acontece somente no átrio. E o interessante é que todos podem louvar, inclusive os animais, a planta. Né? O Salmos 19 fala, né? Fala, né, que
né? Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tem outros salmos que falam: os rios batem palmas. Então, a natureza, por si só, ela louva a Deus. E às vezes nós, conhecedores, não louvamos a Deus. E louvar, amados, significa reconhecer algo que nós recebemos de Deus, pelos seus benefícios, por aquilo que nós estamos alcançando. Nós louvamos Ele porque tudo que nós recebemos vem de Deus. E nós devemos louvar a Deus. Mas aqui nós estamos falando da adoração que move os céus. A gente está chegando à adoração. Qualquer pessoa. Essa pessoa não precisa ser necessariamente fazer parte do povo de Deus. Se a natureza louva a Deus, animais louvam a Deus. Porque o ímpio não pode louvar a Deus? Pode sim. E louva a Deus. Às vezes louva até mais do que o cristão. Vocês sabiam disso? Às vezes o ímpio louva mais a Deus do que o cristão. Agradece pela vida que ele tem, por aquilo que ele tem, e é agradecido, retribui. Então, nesse local, amados, é o local de louvor. Todos podem louvar a Deus. Aí vem a segunda parte, que é o santo lugar. No santo lugar, amados, já era uma parte que nem todo mundo poderia entrar. Ali naquele lugar do átrio, poderia entrar o levita, né, o sacerdote lá, quem fazia parte, e outras pessoas comuns também. Poderia entrar. É lógico que tinha que se purificar ali, tá certo? Para seguir o ritual. Mas no santo lugar existia um candelabro lá, chamado Menorá, desculpa. Desculpa a palavra. Ficava ao lado sul, feito de ouro puro, e fornecia a única iluminação da sala. Né, que usava o azeite ali para ficar ali iluminando. Ficava também a mesa dos pães da proposição, tá certo? Que continha 12 pães lá, representando as 12 tribos, tá certo? Nesse santo lugar. Né? E todo sábado era renovado, Eu não sei se vocês já ouviram a história de Davi, né? Quando ele entrou e comeu o pão da proposição lá, o pão que estava lá, o pão, né? E esse pão representa o próprio Cristo, amados. Né? Que ele disse que é o pão da vida, tá certo? Ali a menorá também é a própria luz que ilumina, o próprio Jesus, que é a luz do mundo. E a gente encontra ele ali, ó. Ó, tá aqui, amados, pronto. O Santíssimo, o átrio aí, a bacia e o local. E lá na frente existe. Obrigado, viu, meu irmão? Lá na frente tem um santo local, que Jesus ali representa o próprio Jesus. O caminho, o acesso. O acesso para outro local chamado de Santíssimo Lugar. Olha aí, amados. Um outro local chamado Santíssimo Lugar. Aqui, esse lado aqui, essa primeira parte, o santo lugar e o santíssimo local. Pode ver que aí o acesso já não é para todo mundo. Ali os sacerdotes, os levitas podiam entrar no santo local. Opa, eu já posso entrar. Você já pode entrar naquele local ali, porque você também é povo de Deus. Você faz parte, você é sacerdócio real, amados. Você pode entrar ali naquele santo local. E no culto, geralmente, nós entramos porque Jesus é o pão da vida, é o local onde tem o pão. Quando nós ceiamos aqui, o próprio Jesus é a ceia, onde ali também existe a luz que nos ilumina. A palavra do Senhor fala em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Porque Jesus também é a própria palavra, ele é o pão da vida. Em João 1 fala, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E se formou, né, se fez carne e habitou entre nós. Então ali a gente vê o próprio Jesus, a gente consegue ver Jesus no tabernáculo de Deus. Ele é o próprio tabernáculo. A palavra do Senhor fala que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí também representa o tabernáculo como o caminho, o átrio, a verdade e no santíssimo lugar, a vida que está a presença de Deus. Onde a presença de Deus se manifesta. E amados, desse santo lugar para o santíssimo lugar existia uma cortina,
que nós chamamos também de véu. O véu a gente vê que é fininho, mas esse véu era grosso, que ninguém podia ver lá dentro. Só quem podia entrar nesse santíssimo local uma vez por ano era o sumo sacerdote. Mas ninguém entrava nesse santíssimo lugar. E o que estava nesse santíssimo lugar? Estava ali a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representa a presença de Deus. Onde está a Arca da Aliança? A presença de Deus impera. A palavra do Senhor fala que a Arca da Aliança, ela ficou na casa de Obed-edom por algum tempo. E nesse período que Obed-edom só guardou aquela Arca da Aliança, a palavra do Senhor diz que ele prosperou em tudo. Em tudo prosperou, porque a presença de Deus estava na casa de Obed-edom. Então, amados, quando a presença de Deus está em nossa casa, nós prosperamos. E quando nós falamos em prosperar, amados, não é ter dinheiro, não é isso não. É viver bem, mesmo sem dinheiro. É viver alegre, mesmo hospitalizado. Isso é prosperar, pastor. Está hospitalizado? Sim. Porque está em paz, crendo que Deus, tendo a consciência, o entendimento, que é o culto racional ali, que Deus está no controle de tudo. Ali é passageiro. Por que está em paz? Porque Jesus está, Ele que oferece a paz, que excede todo o entendimento. Então não adianta ninguém explicar. Pastor Marcílio pode tentar aqui explicar. Ninguém vai conseguir compreender humanamente, porque Ele excede todo o entendimento. Que é a paz que Jesus nos dá. Então a prosperidade, como muitos pensam, né? Até a prosperidade humana aí do mundo, aí, que realmente é financeira, né? Aí eu tenho uma fazenda com tantas cabeças de gado. Aí eu tenho um carro, troquei meu carro, tenho tanto carro, tenho um carro para ir para almoçar, outro para sair, não sei o quê. Não é isso, amado. Você pode estar andando num carro chamado jipé. Vocês conhecem o jipé? Você pega aqui, bota a sandália aqui e fica no jipé, andando de pé aí. Tá certo? Mas só pelo fato de você andar já é uma prosperidade, amados. Tá certo? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto aqui do tabernáculo. Olha o Santíssimo. Não, aí não é o Santíssimo lugar, não. O véu, tá certo? O véu rasgado. Ô, glória! Que o véu foi rasgado de alto a baixo. Então, amados, para entrar, tem que ser só o sumo sacerdote. Pastor, o que o senhor quer falar com isso daí? O que o senhor quer trazer isso para nós? Em Hebreus capítulo 9, ele fala que o tabernáculo é o próprio Jesus. Hebreus capítulo 9. Deixa eu abrir aqui para a gente ler aqui, para ficar compreensivo para nós. Hebreus capítulo 9. Acho que a partir do 11, deixa eu ler aqui para compreendermos. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizado por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação. E não por meio de sangue de bode e bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão de sangue de bodes, de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo. Então, amados, Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote, como diz no versículo 11, dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo. Ele não falou que o templo destruiria em 3 dias, restaurava? Era ele mesmo. Ele falou ali do templo, né? Então o tabernáculo é o próprio Jesus. Agora, o que eu quero dizer com isso, amados? Amados, para entrar no Santo dos Santos, que essa é a adoração que Deus quer, é a adoração que move o céu, que nós falamos, né? Que move o céu. Esse mover o céu é você, ninguém vê nada lá.
É você sentir aquele gozo, aquela alegria e não querer mais sair da presença do Senhor. É somente para os filhos. Somente para quem é filho de Deus. Como eu falei aqui, no átrio, ali naquele átrio, qualquer pessoa pode entrar. Pode estar lá, pode louvar a Deus. Mas no santíssimo lugar ali que é a adoração. Ali que se manifesta a glória de Deus. A gente cantou aquela música. Amado, até essas músicas a gente tem que analisar. Pode ver que ela nos ensina, né? No santo dos santos. A fumaça. Que fumaça é essa, amados? Será se a irmã deixou lá, foi adorar a Deus, esqueceu a panela no fogo e a fumaça veio e viu no santo dos santos, está queimando um arroz lá. E, né? Não é isso não, amados. Né? Porque às vezes, né, a gente até esquece. Glória a Deus por isso. Se eu pudesse, eu disse, anda, queima aí arroz, feijão, tudo aí. Porque é melhor do que a presença de Deus, é melhor do que o arroz. Vai ver o arroz, a gente come, ele fica até gostoso, de repente, né? Mas, voltando aqui para o nosso assunto, viu, mano? No Santo dos Santos, quando fala aquela fumaça, é a presença de Deus, o sacrifício foi aceito. Se não, amados, o sumo sacerdote era morto, era fulminado. A palavra diz que amarrava uma corda para ele entrar no Santo dos Santos, nos pés. Porque tinha uns chocalhos, uns sininhos, né? Na orla lá da sua estola, né? Das suas vestes. Se parasse, podia puxar que já estava morto. Não foi aceito. Amados, hoje nós não morremos. Nós nem conseguimos nem entrar na presença de Deus. E esse caminho, pelo vivo, né, caminho, é Jesus. Ele que nos faz entrar. Eu preciso lavar minhas vestes, amado. Em pecado eu não entro. Mentiu aqui e disse que está adorando a Deus. Você não consegue adorar em pecado. Na presença de Deus tem que estar purificado. Somente o sangue do Senhor. Entenda isso. Mas pastor, o culto estava tão bom, eu estava sentindo. Irmão, eu não sei o que você estava sentindo. Mas vou te dizer. Talvez estava sentindo o Espírito Santo te incomodando para você pedir perdão. Porque para adorar a Deus, amados, você vai louvando a Deus. Quando chega no santo lugar, já é o momento para você pedir o perdão. No louvor você vai ver, Deus fez isso comigo. Deus fez aquilo. Deus fez tanta coisa. E eu tenho que reconhecer e louvar a Deus, agradecer e pedir perdão para Deus. A palavra diz, ele é o caminho. Eu estou no caminho. Mas também ele é a verdade. E essa verdade é que fala aos nossos corações. Essa verdade é a palavra de Deus. É o próprio Espírito Santo nos falando para nós pedirmos perdão. Para que o céu possa se abrir. Para que nós possamos ir ao céu, o céu descer e a gente subir aos céus, amados. Eu não sei vocês, amados, mas eu já tive várias experiências. Várias experiências adorando a Deus. E não é música, não é isso. É claro que a música aqui é tão bom, adorar a Deus com música. Mas você pode adorar a Deus somente orando. Somente orando. Somente comece com louvor, Como fala lá em Efésios, com salmos, hinos. Você vai chegando e você vai chegando à presença de Deus. Aí quando você se depara naquele pão, na parte lá da luz que ilumina e mostra o pecado, como Isaías viu. Isaías chegou orando, dizendo, ai de ti, ai de não sei de quem, ai de ti, porque tu é fofoqueiro, ai de ti, porque... Eu não estou dizendo que ele não viu, meu amado. Aí quando ele chega na presença, Deus chega ali, ele chega naquele santo lugar ali, aí Deus toca aonde que ele pecava, né? Quem era fofoqueiro era Isaías, né? Tocou na língua dele, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, né? Eu falo mal dos outros. Sou maroca, né? Ele diz, ai de mim. Aí ele viu a glória de Deus. Ele viu a manifestação da glória de Deus. Ele conseguiu ver, amados, os anjos lá. Ele viu o trono do Senhor. E viu a reverência lá dos anjos lá, cobrindo o rosto, cobrindo os pés. E dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
E ele registrou isso para que nós possamos dizer também. Mas para que nós possamos estar nesse trono. Por isso que lá em Hebreus 4,16 fala, para nós chegarmos confiadamente. Amado, quando fala em confiadamente, é quando a gente está limpo de coração. Nós não vamos ser fulminados, nós não vamos ser mortos, nós não vamos ser expulsos. A palavra do Senhor, ele conta uma parábola de um homem, do filho dele, da núpcia lá do filho, e chegou lá ele convidou todo mundo. Parece que os amigos não quiseram, eu vou convidar todo mundo, aí veio todo mundo. Lá ele encontra alguém que estava com as vestes inapropriadas, umas vestes sujas. Ele mandou expulsar de lá. Nós nem entramos, amados. Essas vestes sujas é pecado. A gente tem que estar com as vestes limpas, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Aí nós vamos conseguir sim chegar. Mas para isso, viu? Eu não sei aqui se todos, essa palavra é bem forte. Infelizmente nem todos são filhos de Deus. A gente tem falaram aí há muito tempo, mas vou dizer para vocês, você pode até se zangar comigo, pode se zangar, não tem problema não, eu não vou tá certo? Mas só é filho de Deus mesmo, só aqueles que o aceitaram, viu? A palavra do Senhor fala, está lá escrito lá em João 1,12, que diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. A saber, os que acreditam, os que têm fé nisso, na sua palavra, os que creem. Ele veio para os seus, mas eles rejeitaram. Tá certo? Pastor, e se não é filho de Deus, é filho de quem? É de tanta coisa, mas não é de Deus, não. Tá certo? Lá em Efésios 2 fala que é filho da ira, filho da perdição, filho de tanta coisa lá, mas não é de Deus. A Bíblia fala lá, filho da desobediência, está lá escrito lá em Efésios 2, os tipos de filho lá que é. Mas Deus nos tirou e nos tornou filho dele. E os filhos é que têm acesso. Somente filho pode adorar. E às vezes, amado, nós somos filhos, estamos dentro da casa do Senhor, mas estamos como bastardo. Porque nós chegamos nesse local, no átrio. Chegamos no átrio. Quando chegamos no santo lugar, Deus quer nos corrigir. E a gente rejeita. Não quero. Às vezes nós chegamos. Talvez alguém chegou até com pecado aqui, cometeu algum pecado aí, que o Espírito Santo já revelou, mas não quer confessar. Aí você é considerado como um bastardo. Está lá em Hebreus capítulo 12. Mas se eu confessar, eu vou sofrer as consequências. Mas Deus açoita aí aquele mesmo por seus filhos. Quem não é, ele não vai fazer isso, não. Porque você quer viver bem. Às vezes vai até tornar um escândalo você confessar esse pecado para Deus e largar. Mas faz parte, amados. É preferível, porque você é filho. Não seja um bastardo. Então, amados, esse tabernáculo ele nos mostra como nós devemos e o que precisamos para a adoração que move os céus. A adoração que move o céu é uma adoração limpa. Por isso que nós lemos lá em Salmos, capítulo 51, versículo 17, o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado, aquele que aceita e ouve a palavra de Deus, o que o Espírito fala, e pede perdão para Deus. Quer rasgar o céu? Venha para a igreja, passa aquele momento, peça perdão. A Bíblia fala, o próprio Paulo diz, lá na ceia, com a ceia do Senhor é sentar à mesa do Senhor, é lá para o Santíssimo Lugar, amados. É estar na presença do Senhor. É estar à mesa junto com Jesus. Está à mesa. Então, ele diz, examine, pois, o homem a si mesmo. Está lá em Coríntios capítulo 11. Examine, pois, o homem a si mesmo. Quer rasgar o céu? Confesse. Confesse, amados. Não entre impuro. É o nosso Deus, amados. Não é qualquer pessoa.
Não entre com catinga. Nossa adoração tem que subir como aroma suave nas narinas de Deus. E o que vem esse cheiro, esse odor? É o pecado. A palavra do Senhor fala lá em Isaías 59, 1. As mãos do Senhor não estão encolhidas para nos abençoar, para nos receber, para nos ouvir. Mas no versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre você e o vosso Deus. Os vossos pecados. Amados, se você for analisar, esse pecado é que é o problema. O pecado foi que nos afastou de Deus. Romanos fala, pois todos pecaram, estão longe da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. E essa fumaça, essa presença de Deus, está perto. Mas o pecado é que nos faz ficar distante. Por isso que você vai chegar aqui no culto. Esse cantor cantou tão mal, ele errou foi muito. Essa irmãzinha tão desafinada. Irmão, não é a música, amados. Não é a música, é um coração quebrantado. Isso que é adoração. Então, pastor, vai parar as músicas? Não, não vai parar, porque a música é tão boa, né? Eu gosto. Tão bom, calma. Mas vocês sabiam que também a música, ela engana também a pessoa. Você usa uns sons aí, umas frequências de som, né? Tem estudo que diz que relaxa a pessoa, tudo. Mas vai relaxar somente o seu físico. Talvez até a alma. Mas o seu espírito não alcança a presença de Deus. Porque não é a música, é em espírito e em verdade. É a palavra, é o Espírito Santo, é o próprio Deus, Jesus, o sangue de Jesus. Você não precisa fazer muita coisa. Você vai mover o céu. E lembrando, isso é individual, amados. O louvor é em coletivo. Todo mundo está junto. Mas a adoração é você que chega lá na presença de Deus sozinho. Você não vai chegar. É tão tal quando Jesus voltar, ele vai buscar a sua noiva. Ele vai buscar individualmente. Não adianta segurar na perna de fulano de tal, vou subir junto, de carona. Não vai. A adoração é individual. Quando nós cantamos ali, eu fiz de propósito. Né? Em espírito e em verdade. Pode cantar, né? Te adoramos. Não é preciso mudar a música, não. Mas é para ficar no nosso consciente, para nós entendermos. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Não adianta você pedir perdão pelo pecado do seu irmão. Você vai orar pedindo, sim, perdão. Mas se ele não pedir, você vai bem, mas ele não vai para lugar nenhum. A adoração que move o céu. Tem que estar com o coração limpo. E eu gostaria de fazer um convite. Tem como colocar um som aí? Eu trouxe uma banda comigo aqui, o ministério aqui. Eu posso colocar? Eu não sei nem até que horas vai, até que horas vai, pastor. E você vai cantar. Para eu poder ficar mais à vontade. Você vai adorar o Senhor. Amados, quando você vem para a igreja, isso é normal. E vem assim mesmo, não tem problema. Mas hoje você vai fazer diferente. Eu vou para a igreja às vezes porque eu estou precisando. Senhor, eu vim pedir para ti, eu vim te adorar. Mas hoje você não vai pedir nada. Hoje você vai adorar. Adoração não é pedir, é entrega. Adoração é entrega. É entrega. Uma vida por outra vida. A adoração bíblica é essa, entregar a vida. Jesus, ele entregou a vida. O sacerdote entregava a vida das ovelhas. Como ele falou aí, da pomba, seja lá o que for, mas entregava uma vida. É entrega. É entrega. Deus, ele tem tudo. Ele não precisa de nada. Mas você precisa. E Deus quer que você entregue. Ele disse, filho meu, dá-me teu coração. Filho meu, dá-me teu coração. E hoje você não vai pedir. Será que você consegue ficar esse momento sem pedir? Talvez você está precisando de saúde aí. De repente você tem um boleto para pagar e não tem nada, nem um centavo. Mas esquece isso. Esquece. Hoje, esquece no momento. Amanhã você se preocupa com isso. Mas esquece nesse momento. Entrega para o Senhor.
Entrega nesse momento para o Senhor. Eu convido você, e o Espírito Santo convida. Aproveita nesse momento, antes de entregar. Não chegue com as vestes sujas. Não chegue com um aroma que não seja aquele aroma que o Senhor quer. Lá nesse santo lugar, né, tinha um altarzinho do incenso lá, né? Para ficar aquele aroma agradável. Antes de chegar no Santíssimo Lugar. Baixa a sua fronte, fica à vontade. Se quiser ficar de joelho, fique. Se quiser ficar em pé, fique. Mas se concentre. Deus quer fazer em sua vida, amados. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este. Oh, Senhor, abre os céus aqui, Deus eterno, no coração de cada um. Enche esse lugar. Entrego tudo que eu tenho, sou. Entrega a sua vida. Também quem eu sou. Diga para Ele. Eu só quero tua presença. É o céu descendo. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz e te dizer. A graça do Senhor baixa. A tua graça já me basta. Não peça nada. Eu só peço essa presença do Senhor. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz e te dizer. Deus, essa igreja, Senhor, cada um. A tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Esquece o lar. Estou te esperando pra fazer. Só Deus pode fazer em sua vida. O que tens que fazer? Aleluia, Senhor. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Enche cada vida aqui, Senhor, com tua presença. Entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Declaro, eu só quero Levante sua as suas presença. mãos e cante. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, diga. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer Que a tua graça me basta. que a tua graça já me basta. Hoje eu quero tua presença, declare e abre seus lábios. E peça pra Deus. Faça dessa música uma oração. Hoje não vou te pedir nada. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Vamos! Eu só quero tua presença. Declare isso, abra sua boca. Hoje não vou te pedir nada. Hoje não vou te pedir. Pede a presença de Deus. Só quero levantar a minha. O céu se move. Oh, aleluia! Que a tua graça já me basta. Quando
quando você está na presença de Deus. Não deseje sair. Fique o mais possível que você possa ficar. É o melhor lugar que você pode estar na presença de Deus. Quando o céu se move, peça para Deus que não quer sair. Oh, aleluia. Sair daqui, eu não quero mais sair daqui. Diga para Deus. Não é na igreja, não é nesse tempo, mas é da presença do Senhor. Não saia da presença de Deus. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Senhor, sua presença se faz nesse local, Senhor. A sua nuvem, a sua fumaça, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu só quero tua presença. Dessa presença de Deus. Hoje não vou te pedir nada. Levanta sua voz. Só quero levantar. Que diz que a graça do Senhor te basta. Pra te dizer que a tua graça já me barrou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha. Oh, aleluia, Senhor. Nós podemos sentir a tua presença aqui, Pai. Nós podemos sentir a tua presença neste local, Senhor. Porque o Senhor está no meio. Você está no coração dos seus filhos, Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai eterno. Neste momento, tua presença toca, Senhor. Toca naquilo que precisa ser tocado, Senhor. Aquilo que precisa ser confessado, Senhor. Nós te agradecemos porque nós temos essa oportunidade. Nós temos livre acesso, Senhor, à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, que é o próprio Jesus, Pai eterno. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, rache em nós, Senhor, os verdadeiros adoradores que o Senhor procura, Deus eterno. Que neste local, Senhor, não possa ser mais a mesma coisa, não possa ser o entendimento errado, mas possa ser um culto racional, onde todos compreendem a Tua palavra, te adora pela Tua palavra, te adora pelo que Tu és, Senhor. Aleluia, Senhor. Que essa igreja venha a ser conhecida como uma igreja que adora a Deus, que faça a verdadeira adoração, que faça o verdadeiro culto, Senhor, a Ti, Senhor, que não possa ser moldado pelo sistema, mas que possa ser transformado pelo poder da Tua palavra, Senhor, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Deus, eu te peço, Pai eterno, sobre cada vida, Senhor. Eu não sei as dificuldades que cada um passa, Senhor, mas eu sei que o Teu Espírito habita em cada um, Senhor. Eu sei que o Senhor também é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Senhor, conforme o Teu Espírito Santo, conforme a força e o poder, Senhor, que opera na vida de cada um, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai eterno, que todos possam ter uma vida de alegria, Deus eterno, uma alegria no Espírito Santo, Senhor. Não por ter algo material, mas sim por estar na Tua presença, Pai eterno. Senhor, que Teu Espírito possa renovar e que possam querer ficar em Tua presença horas e horas e dizer que não quer mais sair da Tua presença. Assim, Senhor, assim como foi inaugurado
aquele templo, Senhor, na época de Salomão, Senhor, e sua glória se manifestou, que a cada dia possa ser inaugurado o tabernáculo, Senhor, na presença de cada um, Senhor, e tua glória possa se manifestar, e que possa ser notória, Senhor, que quem estiver do lado possa sentir a tua presença, que o rosto de cada um possa brilhar assim como brilhou de Moisés, Senhor, e possam ver a tua face sobre cada um desta igreja, Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, como a tua palavra fala, chegará a hora. E essa hora, Senhor, nós cremos, já chegou aqui. Onde os verdadeiros adoradores, Senhor, aqueles que te adoram, Senhor, em espírito e através da tua palavra, que é a verdade. Oh, Espírito Santo de Deus, renova esse ministério de louvor, renova o ministério de intercessão, que cada momento venha adoração, na intercessão, no louvor, na diaconia, Senhor, na recepção, Senhor, quem chegar e adentrar ali, Senhor, possa sentir também a tua presença, Senhor, algo diferente, o teu Espírito Santo incomodando, Senhor, e que pecados possam ser confessados, Senhor, e deixados, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós não possamos estar indiferente, que nenhum possa estar indiferente na tua santa presença, que nenhum possa ser jogado para fora, como aquele homem estava naquele casamento, Senhor, com vértice inapropriada, que todos possam estar vestidos de santidade, Deus. Nós somos seres humanos, nós falhamos, nós pecamos, Senhor, mas que teu Espírito Santo possa nos convencer, que teu Espírito Santo possa convencer cada um, Senhor. Ninguém quer ficar afastado da tua glória. Oh, Espírito Santo de Deus, hoje nós não vamos te pedir nada, nós só queremos a tua presença, Senhor. A tua graça nos basta, Pai eterno. A tua graça vale mais que a vida, ó Deus. Abençoa esta igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te oro, te agradecendo, crendo que o Senhor fez maravilha neste meio, Senhor. Crendo que o Senhor suscitou aqui verdadeiros adoradores. Crendo que o Senhor operou nos corações. Crendo que o Senhor quebrou as cadeias, Senhor, que impedia a tua igreja de chegar ao santíssimo lugar, Senhor. Que a partir desta noite, essa igreja não venha ser mais a mesma, mas possa ser uma igreja que esteja no altar, na presença, na sala do trono, Senhor, experimentando a glória de Deus, o Shekinah de Deus, não porque recebeu uma cura, não porque recebeu um carro novo, mas porque ama estar em tua presença, pelo que tu és, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor e Salvador de nossas vidas. Aleluia, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Aleluia.